Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa aula de Ciências da Natureza. Você está assistindo a aula de Educação de Jovens e Adultos. Atenção então no nosso quadro. Nós estamos na nossa aula do 6º ano, módulo 1. Módulo 1, unidade 1. Na aula de hoje, vamos ver as atividades de fixação de aprendizado 2, relacionados à nossa grande área de concentração de ciências da natureza. Caneta e lápis na mão e a gente vai apresentar para vocês os gabaritos e as respostas certas das seguintes questões. Questão número 1. Relacione as camadas da atmosfera a seguir as suas definições adequadas. Vamos lembrar que em aulas anteriores nós falamos das camadas da atmosfera. A atmosfera é essa que circula o planeta Terra. A camada onde nós moramos é denominada de troposfera. A camada que fica acima dela, inclusive que também fica localizada a camada de ozônio, é chamada de estratosfera. Ainda nós temos a termosfera, a mesosfera e a exosfera. São as camadas presentes na nossa atmosfera. Importante também ressaltar que a camada de ozônio protege o planeta Terra. Dessa forma, deixando ele mais seguro e mais aquecido, uma vez que a camada de ozônio provoca um fenômeno natural, chamado de efeito estufa. E ela, infelizmente, está sendo destruída pelo próprio ser humano. Vamos observar, então, o que a questão quer da gente. A. Estratosfera. B. Mesosfera. E letra C. Troposfera. Se a gente fosse desenhar as camadas, eu colocaria primeiro aqui lugar, a troposfera, que seria que o ser humano sobrevive. Depois eu iria colocar a estratosfera. E por fim, nessa ordem que está aqui aparecendo, eu iria colocar a mesosfera. Essa em ordem, onde o planeta Terra estaria aqui e as camadas estariam subindo. Pois bem, se a gente for para o gabarito correto, vamos perceber que a letra A, relacionada à estratosfera, vai aqui aparecer para vocês. Vai estar relacionada ao aumento da altura e é onde eu falei para vocês, a camada de ozônio está localizada. Então, você vai colocar no seu gabarito aqui dentro a letra A. Já a letra B, ela está relacionada à mesosfera. Pois bem, então na letra B eu tenho ali que é nela que acontece o fenômeno das estrelas cadentes e também a camada mais fria da atmosfera. E por fim, eu tenho lá a troposfera. E você aprendeu comigo que é nessa faixa que acontece a maioria dos fenômenos climáticos e é onde os seres vivos sobrevivem. Então, fica a letra B, A e C como gabarito correto da questão número 1. Preparados? Preparadas para a questão número 2? Pois bem, questão número 2. Utilize as palavras do quadro para que o texto a seguir faça sentido. Aí eu tenho fósseis, sedimentação, rochas, paleontologia e areia. Vamos lembrar que o estudo dos fósseis são feitos por pessoas denominadas de paleontólogos. São eles que vão estudar os fósseis e os vestígios fósseis, como, por exemplo, dos dinossauros, que viveram no planeta Terra há milhares de anos atrás. É a partir desses estudos que nós conhecemos animais que, inclusive, já foram extintos. Pois bem, vamos para o quadro? Vamos descobrir o que a questão quer que a gente faça. Se você olhar para o meu quadro, eu vou já ter gabaritado a questão.
Então, nesse espaço onde aparece verde as palavras, é que você vai encaixar. As palavras verdes estariam aparecendo aqui, nessa tabela. Então, quando eu olhar para cá, elas vão ter que aparecer de forma correta. Vem aqui comigo. Os fósseis podem ser ossos, conchas, dentes, pegadas e geralmente são encontradas em pedras, em rochas. Fique atento para isso. Em rochas muito antigas. Os fósseis formam-se apenas em áreas sedimentares, pois durante o processo de sedimentação, é outra palavra-chave que aparece para nós aí, das rochas, que a fossilização acontece. Os sedimentos são partículas de rochas, tais como poeira e a areia, e com o tempo as camadas de sedimento vão se sobrepondo umas sobre as outras. Algo que acontece ou ocorre mais intensamente em áreas oceânicas, formando, após milhares de anos, as camadas de bacias sedimentares. A paleontologia, que eu falei para vocês, é o nome da ciência que estuda os fósseis. E o paleontólogo, e eu vou fazer questão de frisar aí pela importância da profissão, é o profissional da área. Então, pois bem, nós encontramos e encaixamos todas as palavras presentes no quadro. Já na questão número 3, vai pedir para que a gente possa completar aí o quadro com as palavras, né, relacionadas. Vem aqui comigo então e a gente vai relacionar o que a gente encontrou na letra A. Letra A, isso aqui é a questão 3. Questão 3. Um barco desaparece no horizonte. Ele não vai ficando menor e menor até não conseguirmos vê-lo. Na realidade, o que ocorre é partes da estrutura vão sumindo antes das outras. Primeiro, o casco da embarcação e só no final a ponta da vela que a gente consegue observar. Então, gabarito TR. Já na letra B, eu tenho o TP. Quando um barco desaparece no horizonte, foi porque ele caiu no abismo existente no final do território do planeta. Isso é segundo a ideia de TP, terras planistas. Aqui o TR, terra redonda. Ou seja, a gente está vendo duas vertentes aí importantes. Uma com a ideia dos terraplanistas e a outra relacionadas à ideia que acreditamos que a Terra é redonda. Vale ressaltar que cientificamente já é provado que a forma da Terra é uma forma elíptica. Ela não é totalmente arredondada, até porque ela também é achatada nos polos. Então, anota no seu coração. Elíptica, guardaram? Então, ali no meu gabarito, eu estou colocando TP de terra plana ou TR de terra redonda, de acordo com essas ideias que foram ali aparecendo. Vamos para a letra C? Vem comigo então na letra C. Terra redonda. Aristóteles provou sua teoria com observação de que, durante os eclipses lunares, a sombra da Terra em face do Sol é curvada e também arredondada. Então, dessa maneira, o gabarito que completa aqui é o TR. Já na letra D, se subirmos em uma árvore, conseguimos ver todas as partes do planeta, pois a extensão dele, segundo essa teoria, ela mostra que a posição e estrutura permite nos vermos isso. Então, o gabarito que daria aqui seria o TP. Pois bem, na nossa próxima questão, você vai ter: preencha os espaços em branco do texto com as palavras presentes no quadro.
Quais seriam as palavras-chave? Início, rotação, fim do ano, translação e ciclos. Vamos lembrar que a Terra tem movimentos. E os dois importantes movimentos que a Terra tem é o movimento de rotação sobre o próprio eixo. Esse movimento permite o surgimento de dias e de noites. O período de duração é em torno de 24 horas. Para esse movimento damos o nome de rotação. Vai durar um dia. Já no movimento de translação, nós temos o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. E ele tem igual a aproximadamente 365 dias, ou duração de um ano. Para isso acontecer, eu vou permitir ou possibilitar que ciclos biogeoquímicos aconteçam em cima dos movimentos de rotação e de translação. O eixo de inclinação da Terra também em relação ao Sol é muito importante também para a formação das estações do ano. Vamos descobrir então o que a questão quer da gente. Bora para a questão? Veja, nós temos o encaixe das palavras. O movimento de translação está associado às mudanças climáticas. Também determina o início e o fim de um ano, porque ele demora 365 dias. Como sabemos, a Terra está em constante movimento, e esse movimento é um dos principais do nosso planeta, assim como o movimento de rotação, quando ela gira no seu próprio eixo. Esses são os primordiais para que os ciclos de vida, aqui os ciclos de vida, nela funcionem perfeitamente, como o caso também do ciclo hidrológico. Observem, você marcou início, completou rotação, fim de um ano, translação e ciclos. Professor, então, fim de um ano também faz parte? Correto. Essa é uma pergunta de complete. Fácil ou difícil? Acredito que com o professor aqui está se tornando mais fácil, hein? Pois bem, na nossa questão número 5, nós temos o gabarito como translação e a gente vai entender, então, por que a letra C é a correta. O movimento da Terra, responsável pelas estações do ano, é chamado de translação. Vamos lembrar que o Sol fica ao centro do sistema solar. Em uma órbita elíptica, a Terra faz um movimento em relação ao Sol. E esse movimento permite que as estações do ano, junto com o eixo de inclinação da Terra em relação ao Sol, o ângulo de inclinação da Terra em relação ao Sol e o movimento de translação formem as estações do ano, que seriam elas: primavera, verão, outono e inverno. E esse movimento em relação ao Sol dura, em média, 365 dias, que é igual a um ano. Informação muito importante para você que está fazendo essa revisão. Pois bem, chegamos ao final da aula, onde aprendemos um pouco mais sobre as estações do ano, sobre os movimentos da Terra em relação ao Sol, em relação a ela mesma, e também a relação e as camadas da atmosfera, a estratosfera, a troposfera e a mesosfera. Te espero na nossa próxima aula com a continuação da nossa correção de atividades. Um abraço, até mais, valeu!